Olá pessoal, tudo bem? A TV ADEFIP está no ar. Hoje com uma convidada muito especial, Juliana Nogueira, fisioterapeuta da ADEFIP há 6 anos, e hoje ela veio falar pra gente de um estudo de casos que aconteceu aqui na instituição. Não saia daí. Roda VT! E hoje a gente tem uma coisa muito legal e bacana para passar para vocês, que aconteceu aqui dentro, um estudo de casos com um paciente de 6 anos que tem AME. E a AME tem o estágio do 0 ao 4. E esse paciente está no estágio 3. Isso mesmo. Não é, Ju? E só para vocês entenderem um pouquinho, para conseguir esse medicamento, a família teve que acionar o Ministério Público. São os nossos promotores que nos representam e através dele que eles conseguem esses medicamentos que não são fornecidos pelo SUS. A família conseguiu e a Ju, que já acompanha esse atendido há bastante tempo, já acompanhava ele antes, durante e depois dele começar a tomar esse medicamento. Agora você continua contando para o pessoal de casa por que a gente está aqui nessa felicidade toda contando, repassando toda essa informação pro pessoal. Isso mesmo, Lude. Então, a AME, né, como você falou, que é a atrofia muscular espinhal, é uma doença que até recentemente não tinha nenhum tratamento disponível. E apenas em 2019 que o SUS, através da Anvisa, reconheceu esse medicamento. E aí ele foi liberado para algumas formas de AME, que foi a tipo 1 e a tipo 2. Porém, a tipo 3 ainda não tem liberação via SUS. Então, os pacientes que conseguem fazer uso desse medicamento ou é via particular, sendo que é um medicamento muito caro, ou é através via judicial, né, pelo Ministério Público, e foi o caso desse nosso atendido. Então, eu resolvi fazer esse estudo com ele para poder comparar como que estava a capacidade motora dele antes dele começar esse tratamento, 1 mês depois que ele começou e 9 meses após o tratamento. E assim comparar se ele teve ganhos na função motora ou não. E aí, para a sua felicidade e também para a felicidade da família, ele reagiu positivamente. Sim, tudo indica que ele teve um aumento, né, nessa escala, o que pode sugerir para a gente uma melhora desse caso. É lógico que a gente tem que ter cautela quando a gente vai avaliar esses dados, porque é preciso um tempo maior de observação desse paciente, de pelo menos uns 2 anos, para a gente ver se é isso mesmo, né? Para ver se não está acontecendo altos e baixos. Então tem que monitorar e até para a gente ter um respaldo, né? Um respaldo científico para poder embasar o SUS, né? Se é interessante o SUS disponibilizar para mais tipos ou não. O que vai ajudar eles a decidirem é quanto mais estudos a gente tiver na área comprovando se teve efeito ou não. E esse feedback também, né? Deles terem esse feedback positivamente para que o medicamento seja acessível para todo mundo, para quem precisa. Não é verdade, Ju? Porque são medicamentos caríssimos e nem todo mundo tem condições de pagar. E geralmente são pacientes que não vão gastar só com o medicamento, né? Tem vários outros recursos, né? Andador, cadeira de rodas, órtese, terapias variadas que precisa fazer. Então, o que a gente puder garantir via SUS, né, é muito importante para a família. E aí agora, depois de você ter apresentado esse estudo de casos lá em São Paulo, qual que é o próximo procedimento? Você pretende entrar em contato com o pessoal do Ministério da Saúde, relatar isso? Como é que é? A parte burocrática, né? Então, a princípio, esse trabalho meu foi apresentado no congresso da ADEFIP, né, aqui em Poços, e ele está para ser publicado no livro da ADEFIP, com os trabalhos que foram apresentados lá. Eu apresentei ele nesse congresso que teve em São Paulo, que foi o congresso do INAME, que foi um congresso nacional, mas com palestras internacionais também. E aí agora o próximo passo é que mais estudos vão sendo publicados para que a gente possa juntar essa literatura toda e o Ministério tomar suas decisões, né, através da Conitec, que hoje é
a comissão que é responsável pela incorporação, né, ou de insumos ou de tecnologias de alto custo no SUS. Ô Ju, e a gente citou esse exemplo desse paciente de 6 anos, mas tem outros atendidos também, não só aqui em Poços de Caldas, mas em todo o Brasil, que devem estar passando por essa mesma situação e que às vezes não tem essa mesma oportunidade, não é mesmo, Ju? De ter um profissional com esse olhar mais humano, empático, para mostrar, apresentar uma coisa tão positiva assim. A AME é uma doença rara, mas se a gente olhar para os dados aqui da DEFIP hoje, acredito que a gente está com 6 casos. Mas a nível nacional tem muito mais. E às vezes até tem casos que pode ser que não fechou o diagnóstico ainda, às vezes demora-se um pouco até fechar esse diagnóstico, às vezes o exame só é feito fora, né, em Belo Horizonte, em grandes municípios, então às vezes demora-se a fechar um diagnóstico. E quando fecha, às vezes demora a ter acesso ao tratamento. E o que os estudos têm mostrado pra gente é que quanto antes a gente começa esse tratamento, melhor a chance de ter uma boa resposta, né? De evitar que essa doença progrida. Então, quanto antes, melhor. Por isso que é importante a gente difundir informação, né? É através de palestras, de eventos, é através da conversa diária aqui, né? Entre os terapeutas, com as famílias, com os pacientes, para que a gente possa garantir o melhor atendimento possível. É o que a gente está fazendo aqui, né? É passando um pouquinho dessa experiência para você de casa e para você repassar para outras pessoas também. Que às vezes você conhece uma pessoa que não tem a AME, mas tem uma outra doença também, que esteja tomando medicamento forte, né? E tem reações também, né, Ju? A gente está falando positivamente, mas tem também o lado negativo, que às vezes o organismo não reage bem também. Essa é uma preocupação dos estudos, é acompanhar o paciente a longo prazo, porque até então o medicamento foi liberado só em 2019. Né? Então tem poucos anos ainda de estudo. Então a gente quer ver a longo prazo como que vai ser o efeito desse tratamento. Se vai ter alguma reação adversa ou não, se vai ser só as respostas motoras. A gente precisa ter um segmento, né, de longo prazo para poder ter mais dados, né? Por isso a importância desse diálogo, dessa comunicação entre o atendido, o profissional, o terapeuta, juntamente com a família. Não é? Todo mundo caminhando junto, num só objetivo, né? E esse congresso foi interessante por isso. Tinha tanto profissionais, mas também tinha famílias e pacientes que estavam lá presentes, participando das palestras, das atividades e levando suas histórias também. Ô Ju, esse foi um caso assim que você acompanhou e acompanha, mas outros tiveram também. Você já acompanhou outros casos que já passaram por aqui, né? Já, ao longo desses de AME 6 sim, anos. Mas com o uso desse medicamento, esse foi o primeiro. Agora a gente tem outros pacientes que estão fazendo uso com outros medicamentos, alguns ainda não conseguiram a liberação pelo SUS, estão batalhando na justiça por isso, mas que eu acompanhei o antes e o depois com esse medicamento foi esse caso. Por isso que eu achei interessante publicar, por ser uma doença rara, né, que a gente não tem muito esses dados aqui. Às vezes a gente tem os dados de estudo que foi feito nos Estados Unidos, na Europa, mas é importante ter os nossos dados. Aqui, a nossa realidade. Isso. Ô Ju, como que está a situação do atendido hoje? Ele está bem? Ele está bem, ele faz atendimento aqui com a gente ainda. A gente não pode ficar divulgando, né? Porque o estudo ele é publicado sigiloso. Mas ele está em segmento e é importante isso, né, gente? Não existe, é uma doença assim sistêmica, crônica e que ainda não tem nenhuma cura. Esse tratamento, ele é para frear, para desacelerar ou até tentar impedir a evolução dessa doença, mas não quer dizer que ele cura ela, né? É um tratamento também a longo prazo. A longo prazo, para o resto da vida. Então a gente tem que lembrar que ele não vai só tomar esse medicamento e voltar para casa. É importante que ele continue fazendo terapias. Então é a fisioterapia, é a terapia ocupacional, é a fisioterapia respiratória, que é muito importante. A psicologia vai atuar muito, não só com o atendido, mas com a família, né? Então tem todo um olhar global que a gente tem que ter e não pensar que é só um medicamento que vai trazer o resultado. Quantos pacientes a gente tem com AME aqui na DEFIP? Eu tô na dúvida se é 5 ou 6 que a gente tem no momento. É uma doença considerada rara. Com os estágios diferentes. Isso. A gente tem desde crianças aqui na DEFIP com 6 anos, temos adultos com 30, passamos por adolescente aqui com cerca de 10, 12 anos. Então tem várias idades e aqui a gente também tem vários estágios. A gente tem alguns pacientes aqui do tipo 2 e algum do tipo 3 também. E é uma doença degenerativa. Isso. Ela, sem o tratamento nenhum, ela seria uma doença progressiva, que iria, né, piorando ao longo do tempo.
que a gente tinha antigamente eram só os tratamentos de terapia para tentar diminuir os sintomas, tentar dar qualidade de vida. E aí agora, desde 2019, que a gente tem a primeira terapia, que a gente chama que é terapia modificadora da doença, que ela tem chance de modificar o curso natural da doença. Bacana. E uma luz no fundo do fim do túnel, né, Ju? É uma esperança, uma né? esperança com esse medicamento, que dê tudo certo, não é mesmo? Sim, vamos continuar seguindo nos estudos para ver a longo prazo como é que vai ser, mas estamos otimistas. Agora nós vamos mostrar um trabalho de inclusão acontecendo na prática. Foi realizado um evento no Colégio Pelicano com as turmas de 5º e 7º anos, com as presenças da psicopedagoga aqui da instituição, Amanda Nunes, e com o presidente do CONPED, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, André Marinho. O projeto Interligado ele já existe há alguns anos no colégio e ele sempre aborda um assunto da atualidade, buscando trazer essa reflexão do contexto atual para os alunos de uma forma interdisciplinar. Então ele atua nas disciplinas de História e Geografia em conjunto com um tema que a gente aborda a partir de uma escolha do contexto atual. O tema acessibilidade ele se fez necessário nesse momento, nós pensarmos no outro, ter a empatia de pensar a perspectiva do outro e nos colocar à disposição de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Os nossos alunos se sentiram muito engajados nessa questão e a participação do André e da DEFIP nesse momento complementou demais, porque traz um estudo de caso, um olhar do outro lado. É diferente de quando a gente só lê os textos e assiste um vídeo e você vê a pessoa aqui. Hoje a gente está aqui não para tratar sobre o assunto da pessoa com deficiência em cima daquela coisa de superação, do coitadismo, mas sim para mostrar que a pessoa com deficiência ela pode ocupar o espaço que ela quer, ela tem que estar no meio da sociedade e também para plantar na cabeça desses jovens que nós, pessoas com deficiência, somos como outras pessoas qualquer, nós só possuímos uma característica que é a deficiência. É muito importante estar fomentando essas atividades de novos pensamentos com os jovens, né? A gente vai quebrando o senso comum, a gente vai combatendo as barreiras sociais que ainda existem na sociedade hoje. A DEFIP é uma instituição que sempre se preocupou com o protagonismo social da pessoa com deficiência. Então nós fazemos um trabalho dentro da instituição, mas as ações vão para além dos seus muros. E hoje estar dentro de uma instituição escolar que se preocupa em fomentar discussões a respeito da acessibilidade, da inclusão, é extremamente importante. Então o que nós esperamos é que as escolas estejam atentas a realmente construir espaços para discussões, para que as pessoas com deficiência possam ter o seu lugar de fala. Então, sem dúvida, a DEFIP vai continuar, sim, nesse compromisso de promover cada vez mais espaços equitativos, fomentar cada vez mais e concretizar a inclusão social, porque esse é o nosso compromisso. Porque, afinal de contas, a pessoa com deficiência ela tem que estar no lugar onde ela deseja estar. Nós aqui no colégio, estamos recebendo o André e a equipe da DEFIP para passar para os nossos alunos a dificuldade que muitos deficientes enfrentam na nossa sociedade e mostrar também para os nossos alunos que a deficiência ela não é limitante, que as pessoas podem e devem estar incluídos na nossa sociedade. Então, o nosso colégio tem a preocupação de formar cidadãos e, para isso, eles precisam conhecer o que é diferente para eles, respeitar e, quem sabe, no futuro, fazer parte aí de projetos públicos e contribuir para o melhor da nossa comunidade. Em nome do Colégio Pelicano, agradeço a DEFIP por essa parceria, por se disponibilizar de vir até aqui em 2 dias. E isso nos engrandece muito. Muito obrigada, André. Muito obrigada, DEFIP. Se a gente está conversando com os alunos que são o futuro da nação, do país, enfim, a gente vai estar fazendo história, a gente vai estar mudando, a gente vai estar quebrando paradigmas.
Pessoal, antes de terminar o programa, eu tenho um recado muito especial para você. Está acontecendo uma ação para arrecadar caixas de bombom. Todos esses bombons, todas essas caixas de bombom serão doados para os nossos atendidos aqui da instituição. Você pode fazer parte desta ação muito importante. Anote o telefone aí para você participar. 988621055. 988621055. Você fala direto com uma das nossas atendentes aqui da instituição. E agora, um recado muito importante agora para a reforma e ampliação da nova sede. A gente quer mudar o mais rápido possível para a nossa casa própria. Mas para que isso aconteça, a gente precisa da sua ajuda. E está rolando uma rifa de um álbum da Copa deste ano e mais uma Air Fryer. Sabe por quanto? R$10 e você pode participar. Pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp aqui da instituição, que é o 988621055. E a TV ADFIP fica por aqui, mas você pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais e acompanha a gente também pela TV Poços, sábado às 19 horas e no domingo às 9 da manhã. Até a próxima. Tchau!